bem com você? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Laila Tavares, eu sou Lash Designer e hoje eu venho explicar para você aqui alguns termos, algumas palavras que a gente utiliza muito na extensão de cílios e você não sabe o que significa, principalmente para você que está aí começando, né? Não sabe, fica perdido e tal. E aí eu criei um dicionário da Leste. Eu não trouxe todas as palavras, né? Eu trouxe as que a gente usa com mais frequência. Às vezes, quando você ouve alguma palavra, algum termo, alguma coisa do tipo, tem até uma outra, algo que seja parecido, né? Outra palavra que seja parecida também e que tenha o mesmo significado. Então, eu fiz questão de trazer aqui algumas das que a gente mais usa no nosso dia a dia, ou que você vê em livros, em vídeos, certo? Pra você aí. E aí vai ser o dicionário da Leste. Já adianto. Reservei aqui um tempinho, um espacinho aqui na minha casa mesmo, antes de começar a fazer os meus atendimentos, antes de sair para fazer os meus atendimentos, né? E aí eu já aproveitei um tempinho aqui para gravar esse vídeo para você, então qualquer barulho que você ouça é porque eu estou gravando na minha casa. Disponibilizei um espacinho aqui só para gravar para vocês, tá bom? Vai lá, vai aqui no meu canal, se inscreve, tá? Quando você se inscreve no meu canal, você recebe em primeira mão todos os meus vídeos. E eu quero estar sempre trazendo aqui conteúdos pra você. Se você também tiver alguma dúvida ou alguma palavra que eu não citei aqui, que você não conhece, coloca aqui nos comentários também, tá bom? Que eu trago pra vocês. E me acompanha também lá no Instagram, é o @LailaTavares20. Me acompanha também no meu Facebook, que é o Laila Tavares. E vamos lá, que eu tô sempre postando conteúdo, tô sempre trazendo dicas também aí, né, pra essa vida de lash designer, de extensionista de cílios, que é tão prazerosa, mas como tudo, né, como qualquer profissão, tem lá suas dificuldades. E eu fiz esse dicionário justamente para você que está começando, porque quando eu comecei tinha muitas palavras que eu não conhecia. Nossa, mas umidade, a gente usa umidade na extensão de cílios, por quê? Pra quê, né? O que é polimerização? Como assim? Palavra grande, né? Então, assim, eu trouxe mesmo para ajudar você, certo? Vamos lá, então? Também já vou falar, eu não tenho a melhor caligrafia do mundo, não, mas eu tentei aqui, viu? Trazer algum... Também não tenho muita coordenação motor e eu me pergunto até hoje, como que você faz cílios? Mas eu faço. Mas vamos lá. A primeira palavra que tem aqui é umidade, certo? A gente usa muito essa palavra umidade na extensão de cílios, por quê? Porque a gente precisa saber qual a umidade e qual a nossa temperatura, né, do local que a gente trabalha. Então, a umidade, ela é o quanto de água que tem no nosso ar, certo? Então, é basicamente isso. Umidade é a quantidade de água que tem no ar. Então, eu preciso saber qual a quantidade de água que tem no ar. Por quê? Porque isso vai influenciar muito no uso da minha cola. Então, se eu tenho muita umidade no ar, a minha cola vai ficar mais rápida. Se eu tenho pouca umidade no ar, pouca água no ar, a minha cola vai ficar mais lenta. Então, é muito importante que vocês saibam a umidade e a temperatura do ar que vocês estão trabalhando, certo? O higrômetro, certo? O que é um higrômetro? O higrômetro é um aparelho que vai medir a umidade do ar, certo? Ele mede umidade, ele também mede temperatura e ele mede também os gases que tem, a quantidade de gases que tem no ar, certo? Então é isso para que serve o higrômetro, tá? Retenção. Quando a gente fala em retenção, Laila, o que significa retenção, né? Se você for parar para ver direitinho, retenção na extensão de cílios é o quanto de tempo que as extensões de cílios vão passar com a sua cliente, certo? Então, é o tempo que ela retém, é o tempo que ela fica, tá? Quando algo está retido, é porque algo está ali, parado, ele ficou, certo? Então, é exatamente isso. Quando você fala, tem algo retido no correio, digamos assim. Por quê? Porque o seu produto, a sua encomenda ficou lá, parada, certo? E no caso da extensão de cílios, retenção quer dizer o quanto de tempo que as extensões ficaram lá, nos olhos da sua cliente, certo?
E aí a gente vem para batoque. Muita gente se pergunta o que é batoque, né? E o batoque também ele é muito utilizado na micropigmentação. Ele pode vir em anel, mas geralmente é ele parece um copozinho, né? Bem pequenininho de plástico. Geralmente você usa ele e descarta, tá? Os batoques, eles são descartáveis. Também é muito usado no design de sobrancelha para fazer mistura de rena e na micropigmentação. Na extensão de cílios, tem pessoas que usam anel, usam ele com uma proteção, na verdade, com micropore, certo? E tem pessoas que usam a pedra jade também, tá bom? Cola ou adesivo, certo? Eu falo muito cola, gente. Eu falo muito cola porque é costume mesmo, sabe? De você falar cola, 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 cola. Mas na verdade, a gente chama de adesivo, né? Nós usamos adesivo na extensão de cílios, não é cola. Por quê? A cola, entenda, é algo que vai fixar, é algo que não vai dar mobilidade, certo? E o adesivo é diferente. Ele tem uma durabilidade, em sua maioria colas, elas grudam, né? Fixam e não soltam. E no caso do adesivo, eles têm uma maleabilidade maior, certo? E eles tendem a cair, eles tendem a soltar. Por isso que as extensões de cílios não ficam para sempre na cliente. Então, na verdade, a gente fala adesivo. Eu que sou extensionista que falo cola, mas eu tô tentando me habituar a falar sempre adesivo e me corrijam também quando vocês verem que eu tô falando cola demais. Mas o termo correto é adesivo, certo? Nanomister, tá? O que é um nanomister? Na verdade, o nanomister é um aparelho que você coloca água destilada para soltar aquela névoa, para soltar aquela umidade após o procedimento da extensão de cílios, certo? Então, a cliente, você encerrou o procedimento, retirou os pads da região inferior e aí você vai aplicar aquela névoa a uma certa distância. Para quê? Para aquela névoa acelerar o processo de secagem do adesivo e quando a sua cliente abrir os olhos, não arder, certo? Então, é para isso que serve o nanomister. Então, ele solta nanopartículas de água destilada para acelerar o processo de secagem do nosso adesivo, certo? Para quando a cliente abrir, ela não sentir incômodo, tá bom? Elipse. Gente, vocês vão ouvir muito, fio elipse. O que é um fio elipse, né? Eu falo também bastante disso, tem um vídeo aqui no meu canal que eu estou especificando. É o fio, né? Fio elipse, quer dizer que é um fio achatado, certo? E mais leve. O fio cilíndrico, que é o fio mais usado na extensão de cílios, né? Que é o fio que parece muito com os nossos fios naturais, ele tem a forma cilíndrica, então ele é redondo. No caso do elipse, ele é um fio achatado, ele tem mais ou menos essa forma aqui, reta, tá? E ele é mais leve que o normal. Então, ele é mais levinho, certo? Então, ele prejudica bem menos os cílios naturais da sua cliente, tá bom? Quando a gente fala em polimerização, o que a gente está falando, né? No início, eu ouvi muito, quando eu comecei, eu ouvi muito, polimerizou, vai polimerizar. E aí eu falava, nossa, mas o que ela tá falando, né? E eu não tô entendendo o que é polimerização, gente. Então, agora eu vou te explicar. Polimerização é quando o adesivo, ó leste, ó, é quando o adesivo, ele passa da sua forma líquida para a sua forma sólida, certo? Só que isso, ele precisa do quê? Da umidade, ele precisa da água, digamos assim, para passar para esse estado, né? Então, a polimerização nada mais é do que um processo químico, tá? É pura química. Quando a cola, ela passa do estado, quando você retira a cola, que passa a cola no fio, ela está líquida. E aí ela vai fixar ali no fio da sua cliente. Então, depois de alguns segundos, ela vai ficar o quê? Sólida. Então, é isso que é a polimerização. É essa passagem do líquido para o sólido da cola, certo? Esse processo químico do líquido e o sólido para a cola, certo? Deu para você entender? Se não, só colocar aqui nos comentários que eu explico novamente, tá? Cristalização. Quando a gente fala em cristalização na extensão de cílios, a gente está falando, faz muito parte dessa parte do processo de polimerização, que é quando o FEM, que é o leque, né, no caso
do volume russo, a gente produz antes do procedimento para usar na nossa cliente. Então, ali existe todo um protocolo, existe todo um processo de cristalização desse FEM para que você possa usar ele depois, né? Porque, geralmente, a maioria das vezes, na extensão de cílios, no volume russo, a gente prepara os FEMs no momento, certo? Mas já existe um processo que é chamado do processo de cristalização, que nos permite, isso é um estudo, vocês precisam estudar, procurar, se aprofundar nisso, tá? Que faz com que a gente possa usar o FEM após esse processo de secagem dele, certo? Após esse processo de secagem da base, que é o que a gente chama de cristalização de FEMs. A gente produz os FEMs antes e faz a aplicação na cliente na hora, certo? Depois, quem quiser também, só colocar aqui nos comentários que eu trago um vídeo só falando a respeito de cristalização dos FEMs. Isso já é muito utilizado aqui no Brasil, é muito utilizado lá fora há muito tempo e também é muito usado, aí chegou também aqui no Brasil com bastante força, tá? Os FEMs, o que são FEMs, né? E aqui eu também coloquei leques, que vocês podem encontrar aí também sobre leques, é a mesma coisa, tá? Os FEMs, ele é aquela arvorezinha que parece uma árvore. Aquela arvorezinha que a gente monta antes de fazer, na hora que tá fazendo o procedimento do volume russo. É aquelas, né, os fiozinhos que se abrem em um FEM ou um leque, tá? E aí a gente chama desses dois nomes, são esses dois nomes que a gente dá pra aquela arvorezinha que a gente abre no dedo ou na fita. Existem várias formas de fazer o volume russo, né? De você abrir o FEM no dedo, na fita, nas bolinhas que você tem, que são específicas para isso. Tem também as fitas 3M, que também dá pra abrir um leque legal, um leque bonito, certo? Mas é isso, tá bom? Pra você entender. Shape. O que significa shape, né? Na verdade, shape é um termo que as pessoas encontraram e que eu ouço muito falar por aí, mas nada mais é do que o estilo da extensão que você vai colocar, né? Se você vai colocar um gatinho, se você vai colocar boneca, isso também de acordo com o visagismo, você precisa entender qual é o formato de olhos da sua cliente, qual é o formato de rosto da sua cliente, também vai descobrir quais são os desejos e as vontades dela para aquela extensão de cílios, o que é que ela quer. Então o shape é basicamente isso, que é o que a gente chama também de lash mapping ou mapping, tá? Que é o estilo que você vai fazer daquela extensão de cílios. Se você vai deixar ela com o olhar mais puxadinho, se você vai deixar ela se você quer suavizar alguma imperfeição nos olhos da sua cliente. Então, shape, mapping é exatamente isso, o estilo da extensão que você vai fazer, certo? E aqui, para finalizar, a gente tem tufo. Eu sempre gosto de falar a respeito de tufo, que é algo que a gente não usa na extensão de cílios. Os tufos, eles têm aquela base com nó em sua ponta, tá? Eles são específicos para o uso na maquiagem, para serem usados com a cola de cílios postiços, tá? Não com adesivo da extensão de cílios, certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi rapidinho mesmo, eu trouxe aqui alguns termos. E aí eu posso trazer também depois o dicionário de uma lash parte 2, com mais palavras, caso vocês queiram, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui, põe seu comentário, se inscreve aqui no meu canal que eu vou ficar muito feliz. Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos aqui pra você, tá bom? Um beijo, muito sucesso nessa vida aí de lash designer pra gente. Tchau, tchau, até o próximo.